importante esse momento. Essa semana a gente estava conversando sobre a mudança de comportamento de pessoal depois que vira um pai e uma mãe. Né? Aquela frase, você só vai saber quando você tiver um filho, ela é real. Isso você só entende e pode falar depois disso, né? E eu quero abrir a oportunidade agora para um pai expressar os seus sentimentos e louvar o Senhor pela vida do seu filho nessa noite. Amém? Fala! Aleluia! Santo Espírito. Só da igreja passando em gloriosa paz do Senhor. Sei que é motivo de muita alegria e louvor. Estamos aqui nessa noite para celebrar, né, pelo primeiro culto, né, pastor? Primeiro culto, né, de louvor e adoração das crianças. E as crianças estão felizes essa noite, digam amém. Aleluia! Ei, Deus é fiel. Eu gostaria de dizer que é motivo sim de muita alegria nós podemos estarmos aqui, né, acompanhando as crianças nessa noite, né, nesse culto de adoração que nós sabemos, né, quanto é difícil, né, a gente estarmos na presença de Deus e ter uma instrução, estarmos com nossos pais e crescermos numa doutrina sadia, num ensinamento abençoado que é através da palavra de Deus. Né, eu não tive, né, essa oportunidade de crescer, né, como os nossos filhos estamos crescendo, né, assim sendo instruídos na palavra de Deus, vendo a obra, vendo, né, o amor de Deus na igreja. Mas eu gostaria de dizer que pela graça de Deus, pela bênção de Deus, Deus, Ele concedeu isso para o meu filho nessa noite, concedeu isso para o seu filho nessa noite. Se talvez se você nessa noite não cresceu na igreja, Deus, você não teve essa oportunidade, talvez você não possa ter tido essa oportunidade, mas Deus te presenteou, porque hoje o seu filho está aqui, está crescendo com este ensinamento, está crescendo com essa doutrina, com a glória, com a paz, com a bênção de Deus. E nessa noite é o motivo de você estar aqui nessa noite e louvar também, agradecer ao nome do Senhor também pela vida do teu filho, que está aqui e está ministrando a palavra, como eu já ouvi aqui, ministração da palavra, está aqui, eu ouvi nessa noite louvores, testemunho, ouvi coisas grandiosas aqui através das crianças. Irmãos, vocês estão vendo a grandiosidade, está vendo isso? É um reflexo daquilo que vocês estão fazendo na casa do Senhor. O seu filho, ele está crescendo, ele está vendo isso. E eu gostaria de dizer para você que o seu sacrifício, ele não é em vão. E Deus, ele está transformando o seu filho, está mudando o seu filho com uma obra ainda maior, para dar continuidade naquilo que você tem feito na presença de Deus. Então, nessa noite, vamos louvar e vamos engrandecer o nome do Senhor com louvor, meu Deus, aleluia. Quando de criança a gente fica meio assim, meio perdido, né, irmão? O que eu vou dizer, o que eu vou falar. Mas é motivo de muita alegria, estamos aqui. Gostaria de convidar o pastor Wesley para me ajudar, para cantar este louvor. É um louvor conhecido nosso, não sei se a igreja conhece, mas vamos cantar um louvor alegre, né? Para que o nome do Senhor seja agradecido. As crianças, se não sabem o louvor, hoje vão aprender, podem bater palma, podem pular, podem se alegrar. Só segurar nessa posição, segura firme. Foi muito lindo. Vem em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos.
os seus pais, os pais do Henrique, a Suzy e o Henrique. Amém. Quero apresentar os irmãos que não conhecem a minha mãe e o meu pai, Maria e irmão Breno. Fiquem de pé. Amém. Nós temos uma irmã que está ali atrás, que eu não sei o seu nome, mas seja bem-vinda à casa do Senhor. Peço que todo mundo, o restante é de casa, né? Ela é de casa. Amém. Isso, amém? Vamos lá, nós vamos receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Deixa eu dar a oportunidade da minha mãe. Ela trabalha com o Ministério Infantil também. E é quem está lá, né, para me apoiar. Né, nas minhas decisões. Eu quero dar a oportunidade para elas. Vamos hoje. Amém. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui nessa noite, na casa do Senhor, nesta casa de adoração ao nosso Deus. E é muito alegria estar aqui, vendo eu chamo os meninos, né? Eu, Anderson, Bruno, pastor, que agora é pastor, não posso chamar mais menino, pastor, né? Porque ficaram muito tempo na minha casa e eu sei que lá na minha casa eu tenho ele como os meninos, né? Meus meninos de coração. Reginaldo Negão. E eu louvo a Deus porque esses meninos estão na presença do Senhor. Isso para mim é muito gratificante. Há anos atrás conheci eles através da Melry e hoje ver eles firme caminhando com o Senhor. E para mim é motivo de alegria estar aqui também diante desse trabalho com criança. Temos um trabalho com criança já faz longos anos, desde que aceitei Jesus, de 20 anos para cá. Temos trabalhado com criança e o Senhor tem feito maravilhas. Eu tenho aprendido com crianças. Com o trabalho da criança, o adulto aprende. Pai aprende. Eu costumo sempre dizer nas minhas oportunidades, em culto com criança, festividades, que o trabalho com criança quem sai daqui ganhando muito, além da criança, é os pais. Porque eles estão levando seus filhos para a casa do Senhor, então eles estão cumprindo um mandamento que a palavra de Deus ensina. Ela deixa claro para o pai e a mãe levar o seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dela. Assim como eu fiz com a minha filha. Quando eu conheci Jesus, ela tinha 7 anos. E eu ensinei, levei ela para a casa do Senhor. Não tinha tanta facilidades como é hoje os pais levar os filhos para a casa do Senhor. Esses dias nós estávamos relembrando. Eu quero frisar isso aqui, porque vai ser importante para você, pais. Quando eu conhecia Jesus, meu esposo, meus 3 filhos, nós íamos para a casa do Senhor, de onde nós morávamos no interior, lá no interiorzão do Nordeste. E nós saíamos de casa com as crianças. E o nosso transporte era uma bicicleta Monarch. Iam os 5 na bicicleta. Eu não sei como conseguíamos. Eu não sei como aquela bicicleta suportava. Mas eu quero dizer para você que o Deus que cuida de nós, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Então, com essa palavra eu quero dizer para você aqui nesta noite, paz, continua levando o teu filho para a casa do Senhor, porque certamente o Senhor vai cuidar de vocês nos mínimos detalhes. Eu não sei nessa noite se aqui chegou alguém que tem alguma dificuldade, mas eu quero dizer para você que o Deus, que é o Todo-Poderoso, aquele que não falha, Ele cuida da tua vida nos mínimos detalhes. Então eu testifico ao Senhor diante da igreja nesta noite como é importante um pai levar seus filhos
E nessa noite vocês têm hoje a oportunidade do primeiro culto com crianças aqui. Isso é muito importante. Então continue incentivando. Eu sempre, nas minhas oportunidades, eu costumo dar este conselho, que é um conselho bom. Leva teu filho à casa do Senhor. Ensina a ele os princípios da palavra de Deus. Ajuda as líderes que trabalham com crianças na igreja, porque você vai só ter a ganhar. Meus filhos passaram uma época, muito tempo fora da presença do Senhor. Na adolescência eles se afastaram. Esses meninos que eu citei aqui hoje, pastor Ezra, ajudou muito, porque eles iam na minha casa chorar comigo, porque meus filhos estavam lá fora no mundo. E por eles ter conhecido a palavra de Deus quando criança, o que aconteceu com o meu filho mais novo? Ele passou em vales da sombra da morte, mas o Deus que cuida dos mínimos detalhes da minha e da tua vida, Ele poupou a vida do meu filho. E hoje ele voltou para a casa do Senhor. E hoje ele serve a Deus. E hoje eu posso testificar do Deus que cuida, do Deus que zela pela sua palavra para cumprir. Ele falou, ele testificou que um dia ele estava num lugar, eu não posso falar detalhes do que aconteceu com ele, mas ele estava lá no fundo do poço, à preste do momento da sua morte. E ele lembrou de uma mensagem que ele aprendeu na escola bíblica dominical. E quando ele lembrou daquela mensagem, ele começou a orar a Deus e a pedir ao Senhor uma oportunidade, uma só. E o Senhor tirou ele de lá com mão forte. Quando eu conhecia Jesus, que levei esse, que aconteceu isso, ele tinha 4 aninhos. Tem várias crianças aqui que tem 4, 5, 6. Vocês verem que é uma idade tão pequena. Eles ouvem, a gente, o pastor aqui prega, os irmãos pregam, fala da palavra, a tia ensina os conceitos da palavra na escolinha bíblica dominical. A gente pensa que eles nem guardou, que eles nem entendeu. Eles entendem sim, e eles guardam sim. E no momento propício, eles vão precisar daquela palavra. Então nessa noite, vocês pais são bem-aventurados, porque vocês nessa noite estão aqui, apoiando teus filhos neste primeiro culto. E é louvável ao Senhor. Eu tenho certeza que lá no céu está acontecendo festa agora, porque o Senhor está lá contemplando essa igreja aqui nessa noite, cultuando a Ele um culto com criança. E isso é louvável ao Senhor. Então continue apoiando essa obra, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. E desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela vida de cada um que tem apoiado a minha filha aqui, que tem abraçado a ela. Se vocês ajudam a ela, estão ajudando a mim também. Então eu louvo a Deus e estou orando por cada um de vocês que se congrega neste lugar. Que Deus possa em Cristo Jesus abençoar ricamente essa obra, que ela possa vir crescer cada dia, prosperando em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Neste momento eu quero dar a oportunidade para o irmão Gerson, criança mais novinha dessa igreja, né? É o melhorzinho, recém-nascido praticamente. Amém? O irmão Gerson vai dar uma saudação. Como não poderia deixar, né? Eu disse uma grande verdade. Eu sou mais novo aqui, olha só, foram só as crianças que ganharam. Eu ganhei. Mas eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E eu estava ali, até pedi para que alguém falasse com o Melry, né? Mas Deus, ele é tão lindo, tão maravilhoso que... Se prepara, pastor. Deus tem mandado pessoas aqui para esclarecer o que já foi dito. Glória a Deus. O que a irmã falou aqui, ó,
Deus estava falando comigo ali quando as crianças estavam louvando. Só como a minha irmã não tinha falado nada, se eu podia falar ou não, eu estava meio por fora. E a irmã falando ali, e eu ali, Senhor, eu até não sei se você percebeu, eu falei, não precisa mais. Mas glória a Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para prestigiar esse meu óculos. 2 hoje para se melhorar. Nós hoje não estamos aqui só para participar de um evento qualquer que seja diferente, talvez aos olhos das pessoas, aos olhos nossos, culto de crianças. Mas tem alegria quando me disseram quando vamos à casa do Senhor. E tudo isso eu vou ser bem breve, porque Deus já falou que estava ser dito através da nossa irmã. Em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 18 ao 21, eu vou só ler para confirmar o que diz assim: gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as nas vossas testas, como memorando entre vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverem sentados em casa. Irmãos, pais, principalmente, é muito importante isso que Deus nos ensina aqui. Eu acredito que todos nós, desta igreja, talvez não nas outras igrejas não acontece isso, mas eu acredito que todos que estão aqui costumam sentar com seus filhos à mesa, ao momento da refeição, ter um período de ensinamento das coisas do nosso Pai. Continuando aqui a palavra. E nos momentos em que estiveres andando pelos caminhos. Irmãos, tem muitos pais que saem com os seus filhos na rua, ficam olhando para as mulheres de outras pessoas e o filho está junto. Ele está ensinando os seus filhos coisas erradas. Então, quando estiverem com os seus filhos, procure estar sempre vigilante, falando das coisas boas para ele, das coisas certas. Ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Eu sei que é difícil as nossas vidas, principalmente das mulheres que têm que trabalhar, cuidar de casa, dar atenção para o marido. Mas não é só em filme que essas coisas devem acontecer, meus irmãos. Leve os seus filhos até a cama. Conta uma historinha. Historinha de Jesus, historinha de José, historinha de Abraão. Vai colocando ensinamentos. E quando eles levantarem, se perceberem, pega eles no colo. Já começa desde manhã, até antes de lavar o rosto. Bom dia, meu filho. Que você esteja com a paz do Senhor. Que você tenha um dia abençoado. É isso que está dizendo a palavra do papai. Nós temos que ficar atentos. Tudo vos conservarás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem em paz sobre a cabeça, sobre a terra de Yahvé. Jurou dar para vossos antepassados, e sejam numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra. Irmãos, eu só queria acrescentar uma coisa. Quando Deus deu uma visão aqui da seringueira, eu não sei se vocês se atentaram a isso, mas procura, quando ver uma seringueira, comece a gravar. Lá em cima da seringueira, quando está saindo um novo brotinho, ele é uma coisa tão frágil, mas tão bonita, vermelhinha, uma cor que chama a atenção. É o futuro. É o futuro. E Deus já falou aqui que o futuro, Cogic Carreiras, estão aqui. Aleluia. Então, se você, eu estou falando como pai, estou falando como avô,
quer ver seu neto, quer ter uma família abençoada, procure seguir tudo isso que a nossa irmã falou. E o mais importante de tudo, irmãos, não se esqueçam de colocar as mãos sobre os seus filhos, abençoá-los, não lançar palavras malditas sobre a vida deles. Ensine-os a orar desde pequeno. Esqueça as coisas de crianças, porque as coisas de crianças vão se passar um dia. E eu, como tenho o hábito de falar alguma coisa além do que muitas vezes aos olhos humanos enxergam, e nesse momento ele está dizendo o seguinte, que ele já preparou o lugar dos adultos, está começando a preparar os pequenos, e tem ainda criança que nem nasceu ainda, mas já vem aqui. Estou dizendo aqui nesse salão, né, na Cogic, mas já vem aqui sentir a presença de Deus, fazer parte do país. Então, eu quero que os irmãos, neste momento, reflitam muito no que foi dito pela palavra. Vamos cuidar bem dos nossos filhos, para que os nossos filhos cuidem bem dos nossos netos, para que os nossos netos cuidem bem dos nossos bisnetos, da mesma maneira que os nossos avós cuidaram bem dos nossos pais, da mesma maneira que os nossos bisavós cuidaram bem dos nossos avós. Deus, ele já foi inteligente em tudo isso. Deus, ele é inteligente, ele é soberano. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Eu agradeço a oportunidade. Amém.